Romanos capítulo 2, a partir do verso 5 até o versículo de número 11, diz assim a palavra de Deus: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas ira e indignação aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre a alma de todo homem que pratica o mal, primeiramente do judeu e também do grego, glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, pois para com Deus não há acepção de pessoas. Querido Senhor, concede-nos que a tua palavra viva, eficaz, cortante, penetrante, visite-nos nesta noite, por ela, como fizestes os céus e a terra, faze renascer, Senhor, traz crescimento e a tua bênção, a tua nutrição, os passos verdejantes. Em nome de Jesus, suplicamos e agradecemos. Amém. O apóstolo Paulo, meus irmãos, como temos aprendido e visto em sua carta aos Romanos, ele quer deixar absolutamente claro uma verdade: todos os seres humanos, sem nenhuma exceção, não podem alegar inocência, não podem pleitear diante de Deus inocência, alegando ignorância, porque Deus revelou-se, deu-se a conhecer, revelou sua vontade, disponibilizou-se, se auto-revelou, colocou o conhecimento acerca de si mesmo à nossa disposição, para que o conheçamos e a sua soberana vontade, e para que possamos obedecê-la de uma maneira a honrá-lo e a glorificá-lo. No entanto, todos, sem exceção, desobedeceram e continuam a desobedecer a Deus. Por isso, são indesculpáveis, são incapazes de se desculpar com Deus, logo encontram-se culpados e condenados. Por isso, o apóstolo Paulo, ele então apresenta o evangelho da graça de Deus. Primeiro, levar o homem à convicção de pecado, a convicção do seu estado no qual ele se encontra, para que ele perceba o quanto ele carece do Salvador, porque enquanto o homem não se der conta do seu estado, ele jamais buscará o Salvador. Então, meus irmãos, o apóstolo agora está se dirigindo a um grupo de pessoas, a uma classe de pessoas numericamente bem expressiva que há em todo o mundo, de pessoas que se consideram moralistas. Estas pessoas acreditam que elas poderão se desculpar diante de Deus e, portanto, escaparão do juízo de Deus. E o apóstolo Paulo quer mostrar que ninguém escapará, ninguém se livrará do juízo divino. Estas pessoas acreditavam que poderiam escapar do juízo de Deus porque concordavam com Deus, concordam com a lei de Deus, concordam com a moral, os princípios, os valores, as normas éticas que regem a conduta humana.
No entanto, e apesar de concordarem com Deus e com a sua verdade, e discordarem dos imorais, aqueles que rompem com os mandamentos, as normas, os princípios éticos, e condená-los por esse rompimento, eles acreditavam que o fato de concordar com Deus e discordar dos imorais os isentaria e livraria do juízo, mesmo se praticassem as mesmas coisas que condenavam os outros. É aquela inclinação pecaminosa do homem em ser tão rigoroso para com os demais e tão complacente para consigo mesmo, tão intransigente com os outros e tão transigente consigo mesmo. E o apóstolo está mostrando que o que vale diante de Deus não é teoricamente concordar com Ele e com a verdade dele, mas é a obediência aos seus mandamentos que pesa. Portanto, ninguém escapará do juízo de Deus. Uma outra razão que levava essas pessoas a pensar que poderiam escapar do juízo de Deus é porque elas desprezavam as riquezas da graça de Deus, porque na sua interpretação equivocada, distorcida e pecaminosa da benignidade de Deus, eles concluíam: se eu não estou sendo punido e se eu estou sendo abençoado, então Deus não liga, Deus é indiferente e eu não serei julgado. E Paulo diz: você não se dá conta de que a benignidade de Deus, ela suspende temporariamente o juízo, a ira divina, para lhe dar tempo e oportunidade de cair em si e de se arrepender. Não interprete a bondade de Deus em não lhe retribuir imediatamente, na proporção e de acordo com os seus erros, como se Deus estivesse incentivando o pecado, porque as pessoas sabem que a impunidade ela é um incentivo para continuar errando. A benignidade de Deus, que faz com que temporariamente Ele suspenda o seu juízo, não é sinônimo de impunidade e nem de indiferença divina, mas é oportunidade graciosa, tempo para o homem se arrepender e ser perdoado. Sabe por quê? Porque todos, diz o texto sagrado, prestaremos contas diante de Deus. Haverá um dia do justo juízo de Deus, e naquele dia, cada um, portanto, esse juízo será de âmbito universal, porque todos serão julgados, todos comparecerão diante do tribunal de Deus para serem julgados. E diz o texto, cada um, portanto, além de universal, o juízo final será particular e individual, e cada um de nós, diz o texto santo, prestará contas de si a Deus, porque seremos julgados de acordo com as nossas obras. E hoje de manhã nós estudamos várias passagens onde fica absolutamente claro uma coisa: a salvação é pela graça, por intermédio da fé, mas o juízo final será calcado e fundamentado nas nossas obras. Portanto, nenhum de nós esperará o juízo final para saber se é salvo ou se não é salvo. Jesus deu garantias dizendo: quem crê tem a vida eterna, não entra em condenação, já passou da morte para a vida. Portanto, se você se arrepende e crê, segundo as Escrituras, você é salvo pela graça através da fé. Mas se você é incrédulo e permanece impenitente, você já está condenado e a ira de Deus já está sobre você. E se eu morrer em Cristo, eu vou para o céu. Quem morrer fora de Cristo irá para o inferno. Portanto, o dia do juízo final não será um dia para decidir quem será salvo e quem será condenado, mas será um dia de juízo público, quando Deus anunciará, quando Deus apresentará as suas razões que irão fundamentar o seu juízo, quando Deus então executará a sua justiça, quando Deus então finalmente retribuirá a cada um de acordo com as suas obras.
E nós vimos hoje de manhã, em muitos textos, que nós prestaremos contas a Deus dos nossos pensamentos. Nós prestaremos contas a Deus de toda palavra frívola que proceder dos nossos lábios. Vimos que prestaremos contas a Deus por tudo o que fizemos e o que deixamos de fazer por intermédio do corpo. Logo, a salvação é pela graça por meio da fé. Mas quando Deus parar para julgar a humanidade, crentes e não crentes serão julgados, e a base do juízo serão as obras de cada um. Vimos isso hoje pela manhã de uma maneira exaustiva, passagem por passagem. Agora, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai desdobrar este precioso ensino do verso de número 6, que diz que Deus retribuirá a cada um segundo ou de acordo com as suas obras. Eu vou ler para os irmãos um texto do livro do Apocalipse, muito sério e que deveria nos levar a tremer e temer diante de Deus. Este texto nos fala sobre o juízo final. Ele está em Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11. Disse João o apóstolo: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deus tem um registro minucioso da vida, dos pensamentos, das atitudes e das omissões de cada um de nós. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Por isso também vimos de manhã que para os que serão salvos existirão graus de recompensa, galardões diferentes e distintos, assim como também haverá níveis e gradações de punições, até mesmo no inferno, para aqueles que morreram fora de Cristo, negando a Cristo e inconversos e irregenerados. Por isso Jesus disse que haverá menos rigor para uma cidade tão imoral e promíscua quanto Sodoma e Gomorra, do que para duas cidades incrédulas que viram a glória, o poder e a evidência do amor de Deus em milagres maravilhosos, nunca então realizados sobre a face da terra, porém não se arrependeram para serem perdoados. Portanto, segundo o critério divino, imoralidade e promiscuidade receberá do seu rigor um juízo, mas a incredulidade um juízo com um rigor muito mais forte, porque nesse caso é mais grave do que a imoralidade. Verso 14: e a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Portanto, observem que os livros foram abertos, e aqueles que estavam inscritos no livro, são salvos. Quem não estava inscrito no livro da vida, estão perdidos. No entanto, e apesar do fato de que os salvos estão no livro e os não salvos não estão, todos serão julgados segundo, de acordo com as suas obras. E isso, meus irmãos, deve nos servir de alerta e de advertência. Quantos de nós, cristãos, que nos ufanamos de sermos salvos pela graça por intermédio da fé, vivemos desobedecendo os mandamentos de Deus, não renunciamos para fazer sua vontade, nos apegamos às coisas e desobedecemos a Deus,
Não queremos fazer qualquer tipo de sacrifício para servi-lo. Não queremos renunciar absolutamente nada para sermos úteis a Deus e ao próximo. Hebreus diz que Deus é justo, logo não é injusto para se esquecer das obras de amor que o seu povo presta para com ele, porque serviram aos santos e ainda os servem. Portanto, uma vida de serviço a Deus e ao próximo, não vivida para si de forma egoísta. Paulo diz que o fundamento da fé é Jesus Cristo, mas cada um de nós constrói sobre este fundamento um prédio que no dia do juízo, simbolizado pelo fogo, esta obra, o ministério, a vida de cada um será julgada e provada por Deus. Algumas destas obras pegarão fogo, não permanecerão, porque não foram serviço prestados a Deus, e a Bíblia diz que estas pessoas perderão o galardão. Por quê? Sonegaram o seu dízimo. Por quê? Porque tinham 12 talentos e não colocaram os seus 12 talentos a serviço do Senhor. Viveram para si, em função de si, ao redor de si, para atingir os seus alvos. Nunca se envolveram com Deus, com a obra de Deus, com a expansão do reino de Deus na terra. Omissão, indiferença, apatia. E Deus os julgará, com certeza, porque muitos estão pagando o preço para viver uma vida santa. Estão renunciando a tantas coisas para serem úteis a Deus, à humanidade, e ao próximo, e à igreja, e aos santos, e outros absolutamente nada fazem. Deus não é injusto. Os que creem serão salvos, mas existirão graus de recompensa e de retribuição da parte de Deus. Portanto, haverá galardão, assim como haverá níveis de punição no inferno. Nem todo aquele que vai parar do inferno é tão ruim quanto Hitler. Portanto, será punido de acordo com as maldades que realizou e que produziu. É o que as Escrituras nos ensinam. Portanto, meus irmãos, a salvação é pela graça. Observem que o nome está inscrito no livro, e quem escreve este nome no livro é Jesus. As pessoas não serão julgadas segundo as suas obras para ver quem será inscrita no livro e quem não será. Elas já estão inscritas no livro ou não, mas todos serão julgados. De acordo com Mateus 25, Jesus se assentará no trono e ele primeiramente separará as ovelhas dos cabritos ou dos bodes. Observem, as pessoas no dia do juízo final ou serão ovelhas porque ouviram a voz do bom pastor e o seguiram, ou são bodes ou cabritos que não deram ouvidos a Cristo. Então, e somente então após a separação, porque são ovelhas e são bodes, é que o Senhor falará dos galardões e das recompensas à medida em que serviram a Cristo, quando serviram o próximo, o carente e o necessitado. Isso significa que nós deveríamos, meus irmãos, viver o dia a dia com a seguinte consciência: eu não possuo a vida. A vida é um dom de Deus e pertence a Deus. Eu não posso, não tenho direito de fazer daquilo que não é meu o que eu quero e bem entendo. Mas a essência do pecado é fazer com que o homem pense que ele é dono de si próprio, de sua própria vida, do seu próprio destino, que ele é o artífice e o construtor dos rumos que a sua vida terá. Portanto, ele acredita que a vida lhe pertence e ele tem alvos próprios, mas ele não se dá conta de que ele pertence a Deus e ele terá que prestar contas a Deus. Não seria uma loucura um gerente que está à frente de um determinado negócio, um comércio que não lhe pertence, pensar que ele pode gerenciar aquela loja de uma maneira à revelia da vontade do dono da loja, e que nunca ele terá um momento para prestar contas com o dono? Seria a mesma tolice e estupidez nossa achar que nós faremos o que queremos e bem entendemos, porque julgamos que a vida nos pertence. Mas ela não nos pertence, ela é de Deus por direito de criação e por direito de redenção. Por isso nós vamos prestar contas ao Senhor, daquilo que deveríamos fazer e não fizemos, daquilo que nós não deveríamos ter feito e fizemos. Portanto,
viva a sua vida, olhe para as Escrituras, quais são os mandamentos de Deus para a vida moral, quais são os mandamentos de Deus para a missão da igreja. A igreja tem uma missão a cumprir na terra, e ela não cumpre essa missão com o êxito, a eficácia, a velocidade e o poder que ela poderia. Por quê? Porque muitos se omitem, muitos ficam na plateia como meros espectadores, não exercem os seus dons. Mas as parábolas nos ensinam que haverá uma prestação de contas, e que tudo que Deus pôs na nossa mão não é para nos enriquecer, mas é para que nós usemos para a glória dele e multipliquemos. Se nós de fato cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós deveríamos ser tomados de temor e tremor diante do que as Escrituras dizem, porque nós receberemos de Deus a retribuição justa de acordo com as nossas obras. Os irmãos observem versículo de número 7, a saber, observem o que Deus retribuirá. E a quem? Deus retribuirá o que? A vida eterna. O que mais? Observem o verso de número 10. Glória, porém, e honra e paz. São estas as bênçãos que Deus retribuirá: vida eterna, glória, honra e paz. A quem? Verso 7, aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção. Verso de número 10, a todo aquele que pratica o bem. Os irmãos estão observando? Paulo está fazendo exatamente como Jesus, dividindo a humanidade em dois grandes grupos. O primeiro grupo receberá como retribuição a vida eterna, a glória, a honra e a paz. Por quê? Porque com perseverança em fazer o bem, eles estão procurando glória, honra e incorrupção, praticando o bem. No entanto, observe o que Deus retribuirá ao segundo grupo: ira e indignação, também tribulação e angústia. A quem? Aos contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. São aqueles que praticam o mal, de acordo com o verso 9. Bem, esta passagem poderia trazer e levantar a dúvida: se a salvação é pela graça, por meio da fé, por que Deus retribuirá vida eterna, glória, honra e paz, e para o outro grupo, ira, indignação, tribulação e angústia? Porque simplesmente, meus irmãos, em absoluta sintonia com Tiago, Paulo deixa claro que a presença ou a ausência da fé salvadora será evidenciada pela presença ou pela ausência de obras. Porque quem crê, obedece. E aquele que é incrédulo, desobedece. Quando uma pessoa é salva por meio da fé, a fé que salva, ela tem a constituição da fé salvífica, inclui as obras. As obras fazem parte essencial da natureza da fé. Aquele que crê, pratica, obedece, segue as determinações e instruções de Deus, mas aquele que é incrédulo, não. Por isso a Bíblia diz que, quando os homens rejeitam a Deus, rejeitam também a moral revelada, os mandamentos revelados, trocam a Deus pelo ídolo e trocam os mandamentos de Deus pelos seus próprios valores. É isso que Paulo já mostrou no capítulo 1. Portanto, vamos pensar com muito cuidado, meus irmãos, em nossa própria vida. Porque se eu digo que creio, mas esta fé que professo ter, ela não se traduz, não se desdobra em obediência a Deus e aos seus mandamentos,
Então, segundo as Escrituras, essa fé não é a fé que salva. A genuína fé, onde quer que existam obras, obediência aos mandamentos de Deus, isso é uma evidência que ali existe fé salvadora. Mas onde há desobediência aos mandamentos de Deus, é prova de que naquele coração só há incredulidade. Por isso, Deus retribuirá a vida eterna. A palavra, meus irmãos, eterna, significa a vida de uma outra era que não é esta era. É a era por vir. É a era que pertence a Deus. Portanto, sendo Deus eterno, a vida de Deus é como o próprio Deus, ela é eterna. A retribuição de Deus, aquele que crê em Cristo como Senhor e Salvador, é este precioso dom da vida cuja qualidade é eterna, muito mais do que vida sem fim, em termos de longevidade. A palavra e a expressão vida eterna nos faz pensar na qualidade de vida que Deus vive. Deus vive a vida eterna, e quem nele crê, recebe como retribuição a qualidade da própria vida de Deus, a vida eterna. Deus também, meus irmãos, retribuirá glória, porque Deus glorificará aqueles que creem. De acordo com as Escrituras, quando Deus consumar, quando Deus concluir a sua obra de salvação, nós seremos glorificados, receberemos a glória de Deus, seremos transformados, e Deus erradicará de nosso ser a natureza pecaminosa. Então jamais voltaremos a pecar, porque deixaremos de ser pecadores, porque a glorificação, a última etapa da obra da salvação, ela implica na libertação da própria presença do pecado, e não só das consequências do pecado, que é a condenação eterna. Deus retribuirá também honra, porque Deus honra quem o honra. Deus, meus irmãos, faz com que a sua palavra e as suas promessas se cumpram, permaneçam de pé, honrando cada vírgula do que ele disse, para aqueles que o honraram sobre a face da terra, crendo na sua palavra, dando crédito ao seu ensino e lhe obedecendo de todo o coração. E o que mais? Paz. Segundo as Escrituras, a humanidade está em guerra com Deus. Há uma inimizade entre Deus e os homens. Há uma guerra, porque o homem está em estado de rebelião, de insubordinação. Ele não se dobra, ele não se curva ante a majestade de Deus e não lhe permite a condução da sua vida. Ele resiste a Deus e ao seu Espírito, mas haverá paz através da reconciliação. E esta reconciliação trará a paz também entre as pessoas. Portanto, no dia do juízo final, Deus retribuirá vida eterna, Deus retribuirá glória, Deus retribuirá honra, Deus retribuirá paz. A quem? Aos salvos. Mas o texto não diz que são os salvos, mas nós podemos deduzir. Sabe por quê? Exatamente, olha o versículo 7. A quem Deus retribuirá a vida eterna? Aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra e incorrupção. Quem é que nesse mundo persevera fazendo o bem, senão uma pessoa salva por Jesus Cristo? Quem é que nesse mundo procura glória, honra e incorrupção, senão o salvo pela graça por meio da fé? Observem, aos que com perseverança em fazer o bem. A perseverança é uma característica dos salvos. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós encontramos nas cartas dos apóstolos que estão no Novo Testamento várias exortações dizendo que precisamos reter com firmeza a confissão da nossa esperança até o fim, sem abrir mão dela, e os salvos perseveram.
A perseverança é a capacidade de não desistir, de não parar, mesmo quando enfrentamos obstáculos, adversidades. Ora, todos nós sabemos que fazer o bem não é fácil. As pessoas dizem que o crime não compensa, mas o que se observa na sociedade é que o crime, do ponto de vista humano e material, tem compensado, porque as pessoas estão se dando bem. E quando nós observamos o mal sendo premiado e quem está disposto a fazer o bem sendo punido, as pessoas cansam de fazer o bem. Há tanta ingratidão para com as pessoas que fazem o bem, que elas chegam ao ponto de cansar. Por isso nós temos nas Escrituras muitas exortações dizendo para que nós não nos cansemos de fazer o bem, porque cansa fazer o que é certo, no mundo onde se privilegia o que é errado e onde se privilegia o que é o mal. Não é verdade? Quantos dizem, estou cansado de ser correto, honesto, verdadeiro e íntegro, cansado de ser perseguido, injuriado, caluniado, quando patifes estão sendo exaltados, e todos sabem da sua corrupção, da sua imoralidade, da sua falta de integridade em vários aspectos da vida. Quem é que persevera, diz o texto bíblico, fazendo o bem, fazendo o que é certo, senão aquele que é salvo? Irmãos, o bem, segundo as Escrituras, não é algo abstrato. O certo, segundo as Escrituras, não é algo aleatório. Deus revelou a sua palavra. Deus revelou os seus mandamentos. Fazer o bem é fazer exatamente o que Deus revelou. É aprovar o que Deus aprova. É reprovar o que Deus reprova. É fazer o que Deus manda. É evitar o que Deus proíbe. Mas o homem reprova o que Deus aprova. Aprova o que Deus reprova. Uma inversão total. Fazer o bem é fazer a vontade de Deus, porque não há bem maior do que o próprio Deus e do que a sua própria vontade. Deus retribuirá vida eterna, glória, honra e paz a quem? Aos que com perseverança em fazer o bem procuram, buscam. E agora Paulo está revelando quais são os alvos, as aspirações dos salvos. Todos sabemos que todos têm alvos, mesmo que não tenham consciência deles. Aquilo para o que você vive é o seu alvo, é o que você almeja alcançar. Aquilo para o que você vive se torna, se constitui a razão e o sentido da sua vida. Portanto, quais são os seus alvos? O que é que você procura? O que é que você busca? A Bíblia está dizendo que Deus retribui vida eterna, glória, honra e paz aos que, perseverando em fazer o bem, estão procurando glória. Que tipo de glória estão procurando, meus irmãos? Estão procurando a aprovação de Deus. A palavra glória, ela é usada nas Escrituras com alguns significados diferentes. A palavra glória no Velho Testamento, ela começou com o sentido simples de uma opinião. Ela evoluiu no seu significado para o sentido de uma boa opinião, ou seja, o que é que pensam de mim? Qual é o ponto de vista na avaliação das pessoas? Quem sou eu? E o que eu quero, na verdade, quando perguntam o que pensam de mim, é saber se na avaliação delas eu fui aprovado, para ser parabenizado. Portanto, a palavra glória tem o sentido de honra, de louvor, de parabenização, pelo reconhecimento de que a pessoa foi aprovada. Ora, quem é que procura glória? Quem? Senão aquele que tem Deus como seu alvo, como sentido último do seu viver e da sua existência. Quem? Os salvos pela graça, por meio da fé. Procurar glória significa dizer, eu desejo sobre a face da terra a aprovação de Deus, não a aprovação dos homens ou a minha própria aprovação. Quem vive para se agradar está fazendo de si mesmo seu próprio Deus.
Quem vive para agradar as pessoas, faz das pessoas o seu Deus. O cristão, o salvo, é aquele que procura a glória, ele procura ser aprovado por Deus. Jesus Cristo disse, segundo o Evangelho de João, que o Pai nunca o deixava só, porque ele sempre fazia o que era do seu agrado, sempre. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 9, que quer vivos sobre a face da terra ou quer na eternidade, nós devemos nos esforçar para agradar a Deus. Esse é o sentido da vida. Portanto, o que quer que eu seja e faça, se me traz agrado e se agrada aos demais, mas não agrada a Deus, pelo contrário, provoca o desagrado, o desfavor de Deus, então eu estou tendo alvos na minha vida que não é o próprio Deus. Por isso Deus retribuirá a vida eterna, glória, honra e paz, sabe para quem? Aos que perseveram em fazer o bem, apesar de todos os desestímulos e ingratidões, e todas as dificuldades em fazer o que é certo e praticar o bem numa sociedade que privilegia e premia o mal e os errados. Essas pessoas procuram glória, a aprovação de Deus. Para elas o que importa é agradar a Deus, é saber Deus está me aprovando ou me reprovando. O que eu sou e o que eu faço tem de Deus a aprovação ou não. A estas pessoas que procuram a glória de Deus e a aprovação divina, Deus retribuirá, e só os salvos procuram. Jesus disse no capítulo 5 de João, como vocês podem crer, vocês que buscam a glória que vem dos homens, e não a que vem de Deus? Nós temos que buscar a glória que vem de Deus. Pedro diz no seu primeiro capítulo, que a nossa fé, quando provada pelas tribulações, ela é mais preciosa do que o ouro quando submetido ao derretimento pelo fogo. E quando a nossa fé sai aprovada das tribulações, ela redunda para honra, glória na revelação de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo se revelar, a fé aprovada redundará em glória e honra na revelação de Jesus. Também estas pessoas não procuram só glória, elas procuram honra. Elas querem ser honradas por Deus. Elas querem, de fato, que Deus cumpra em suas vidas o que prometeu. E nós sabemos, meus irmãos, que existem muitas promessas de Deus nas Escrituras que estão sob um si, uma condicional. E as pessoas que fazem uma leitura superficial e pueril das Escrituras querem requerer de Deus o cumprimento de suas promessas, dizendo: Deus tem que me honrar. Mas Deus disse: buscai em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Mas tem gente que não está buscando em primeiro lugar o reino e a justiça, e estão em suas orações colocando Deus contra a parede e dizendo: Deus me acrescenta todas as coisas. Irmãos, aqueles que são salvos, a quem o Senhor retribuirá a vida eterna, glória, paz e honra, eles perseveram fazendo bem, eles procuram a glória de Deus, a aprovação de Deus, e que Deus os honre, mas sabem que, para que Deus os honre, primeiro eles terão que honrar ao Senhor. Jesus disse: aquele que sobre a face da terra me confessar diante dos homens, no juízo final eu vou honrá-lo, eu também confessarei que ele é meu. Mas aquele que sobre a face da terra diante dos homens me negar, não me confessar, eu não honrarei esta pessoa no dia do juízo final. Portanto, é importante entender que os salvos têm a glória, a aprovação de Deus, a honra de Deus. E também diz o texto no versículo 7, procuram incorrupção. Quem é que procura incorrupção? A incorrupção é um atributo de Deus. Deus não se corrompe. A morte não pode
levá-lo à decomposição. Deus é imortal. E a vida eterna é incorruptível. De acordo com o capítulo 15 de 1 Coríntios, a ressurreição será em corpos incorruptíveis, que nunca mais o tempo, as doenças poderão corromper, deteriorar. Ora, quem é que procura incorrupção? Um mundo corrompido procura incorrupção? Não. Portanto, é impossível deduzir que vida eterna, paz, honra e glória são recompensas para aqueles que sobre a face da terra foram bons. Na verdade, aqueles que são salvos têm a glória de Deus, a honra que vem de Deus e a incorrupção divina como os alvos de sua vida. Por isso, diz o texto, praticam o bem. A palavra no grego, traduzida em português por praticar, nos dá a ideia daquilo que é exercício, daquilo que é rotineiro. Eu não posso dizer que pratico um esporte se uma vez a cada 5 meses eu jogo uma partida de futebol. O que caracteriza alguém como praticante de um esporte é a rotina, é o hábito de pelo menos 3 vezes na semana exercitar-se. A Bíblia está dizendo que Deus retribuirá a vida eterna, glória, honra e paz aos que perseverem em fazer o bem e em praticar o bem, fazer do bem e do que é certo o seu exercício, a sua rotina. E quem é que tem esse tipo de disposição, de predisposição e de determinação, senão aqueles que são salvos pela graça por meio da fé, que já receberam um novo coração e uma nova natureza, por isso anseiam por Deus. Daniel propôs em seu coração não se contaminar. Quem é que propõe esse tipo de coisa no coração, senão aquele que ama a Deus? Portanto, a vida eterna não é produto do mérito humano, mas onde quer que haja fé salvífica, ali haverá também a prática do bem, o fazer o bem e a glória de Deus, a honra de Deus e a incorruptibilidade divina como alvos supremos da vida. Mas observem agora o segundo grupo de pessoas. E aqui Paulo está falando do inferno. Ele não usou o termo, mas ele vai dizer para nós o que é o inferno. E nós deveríamos temer e tremer diante do que será descrito agora, porque é a palavra de Deus. E nós deveríamos nos empenhar em ganhar vidas para Deus através da pregação do Evangelho, porque não há outro meio de alguém ser salvo para que pessoas não tenham esse destino eterno. Sabe o que Deus retribuirá? A quem Ele retribuirá ira e indignação. Sabe para quem? Para os que são contenciosos, aqueles que são governados por ambições egoístas. São pessoas que vivem brigados com Deus o tempo todo. São pessoas que vivem responsabilizando a Deus por todo o mal que lhes acontece e vivem atribuindo a si mesmo a responsabilidade por tudo de bom que lhe acontece. São os contenciosos, que não param um minuto sequer de contender com Deus, de reclamar, de atribuir a Deus o mundo e o jeito em que o mundo está, e que entre as pessoas vivem brigando, são brigões, dentro de casa arrumam confusão, não conseguem viver em paz com seu cônjuge, são contenciosos, são pessoas dominadas pela vontade de contender, de brigar. Se trabalham num lugar onde trabalham, ali eles não promovem paz. Não, a presença deles é uma presença que produz atrito, descontentamento e aborrecimento. Onde quer que essa pessoa vá, ela vive contendendo, brigando com tudo e com todos, porque ela está brigando com Deus em primeiro lugar. Aos contenciosos, que teimam com Deus, brigam com Deus e responsabilizam a Deus por tudo de ruim que há, eles receberão de Deus a ira,
a justa retribuição por sua rebeldia. Receberão a indignação divina. Sabe por quê? Porque eles são desobedientes à verdade. O verbo desobedecer está no presente, dando a ideia de continuidade, é gerúndio. A prática da vida destas pessoas é desobedecer à verdade. Qual verdade? A verdade de Deus. Deus revelou a sua verdade. Mas está escrito em Romanos 1,18 que os homens suprimiram, deteram, eles detiveram a verdade de Deus pela injustiça. Depois, no versículo 25 do capítulo 1, está escrito que eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. E no capítulo 2, verso 12, nos diz que o julgamento de Deus é segundo a verdade. O padrão que Deus se utilizará para julgar será a sua verdade revelada, e a base do juízo, as nossas obras. Mas estes homens que receberão ira e indignação, eles são desobedientes à verdade, conhecem a verdade de Deus, mas de forma teimosa, presunçosa, prosseguem desobedecendo, quebrando os mandamentos de Deus. E eles são obedientes à iniquidade. Agora, o verbo obedecer, que está no presente, dando a ideia de que a obediência à iniquidade é uma atitude constante. O verbo está na voz passiva, indicando que eles não têm outra alternativa. Eles estão sujeitos, estão escravos da iniquidade do seu próprio coração. E eles dizem: eu quero fazer tudo o que o meu coração pede. Querem porque não podem agir de outra forma. Eles são obedientes, estão escravizados e dominados pela própria iniquidade que há dentro do seu próprio coração. Assim, esse grupo de pessoas receberá de Deus a ira e a indignação, porque são contenciosos, brigam com Deus, brigam com as pessoas, vivem desobedecendo à verdade e vivem obedecendo à iniquidade, porque dela são escravos. E diz mais o texto: tribulação e angústia é o que Deus retribuirá. Tribulação nos dá a ideia daquilo que externamente nos oprime, daquilo que externamente nos faz mal. Tribulação, a angústia fala do resultado interior. Quando você vive uma tribulação, você interiormente vive angústia. O inferno será a retribuição eterna da parte de Deus para os contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. É que eles receberão de Deus tribulação e angústia. As Escrituras descrevem o inferno como um lugar de tribulação e de angústia. Tribulação externa, angústia interior. E vocês podem imaginar o que é isso? Muitos dizem: eu não creio que Deus, que é bom e é amoroso, enviará alguém para o inferno. Jesus e a ética de Jesus, ele pregou o amor. Os irmãos sabiam que quem mais falou no Novo Testamento sobre o inferno foi Jesus? Leiam os evangelhos e anotem com uma caneta e um papel, e vejam quantas menções Jesus faz ao inferno. Observem. Quem será o juiz? Aquele que vai julgar? O próprio Jesus. Por isso, de manhã, nós aprendemos que, durante a nossa peregrinação sobre a face da terra, encontremos com Jesus o Salvador. Porque se você se recusar a se encontrar com o Jesus Salvador, você o encontrará na qualidade de juiz, porque você será julgado por ele. E ele retribuirá ira e indignação, tribulação e angústia. A Bíblia fala do choro e do ranger de dentes. A Bíblia fala das trevas exteriores e do fogo eterno. São imagens simbólicas que querem descrever o estado de angústia e de tribulação do inferno. São imagens porque
se o inferno são as trevas exteriores, e lá é um fogo que não se apaga, onde quer que há fogo, ali existe luz. Então não são imagens que se contradizem, na verdade são imagens que querem simbolizar e ensinar uma verdade sobre o estado do inferno. E sabe o que é? O que há de pior do inferno é a própria presença de Deus. Garanto que se fizer uma eleição no inferno para saber se Deus deveria permanecer lá ou sair, todos votariam pela saída divina, porque não suportarão o fato de que estão diante de Deus. Porque, meus irmãos, Deus está em toda parte, não podemos fugir de Deus, até mesmo no inferno. Em última instância, Deus nos salva, sabe de quem? Dele mesmo, angústia e tribulação. Para quem? Sobre a alma de todo homem que pratica o mal. Universal, a alma de todo homem que pratica o mal. De novo, o verbo praticar, que dá a ideia no grego de exercício daquilo que é rotineiro e é costumeiro. Praticar o mal. O que é o mal? É subjetivo? Não. A Bíblia, de forma objetiva, nos diz que o bem são os mandamentos de Deus. Por isso, quando Davi adultera e trama o assassinato do marido de sua amante, a Bíblia diz: e isso que Davi fez desagradou a Deus. E Deus lhe perguntou: por que fizeste o que é mal diante dos meus olhos? Por que desprezaste a minha palavra? Por que me desprezaste? Os irmãos estão observando, quando o homem despreza a Deus, ele despreza também a palavra de Deus. E quando ele despreza a palavra de Deus, ele a desobedece. A desobediência aos mandamentos de Deus, ou seja, deixar de praticar o que é certo e que é o bem, é desobedecer os mandamentos de Deus, que é praticar o mal. A prática do mal, que é a desobediência, revela o desprezo pela palavra. Ora, se eu desprezo uma pessoa, o que ela tem a me dizer não vale nada para mim. É por isso que os mandamentos de Deus e a Bíblia Sagrada não valem nada para o mundo, porque eles desprezam a Deus, logo também desprezam a palavra de Deus. Por isso, tribulação e angústia, ira e indignação sobre a alma de todo o homem que pratica o mal, que vive sua vida em desobediência aos mandamentos de Deus, à verdade de Deus, mas são escravos da sua própria iniquidade, não são livres como alardeiam, primeiramente do judeu e também do grego, porque se o judeu recebeu o privilégio de receber a palavra, a quem muito se dá, muito se pedirá. Todo o privilégio de Deus implica em responsabilidade, portanto, primeiro do judeu, também do grego. Deus não tratará, verso 11, pois para com Deus não há acepção de pessoas, todos serão julgados sem favoritismo, mas o julgamento vai começar com os privilegiados. Por isso 1 Pedro 4 diz que o julgamento começará pela casa de Deus, pela igreja. Seremos os primeiros a ser julgados, porque a quem muito se dá, muito se pedirá. E Deus deu muito a nós, e Ele cobrará de nós. Portanto, eu termino esta mensagem perguntando a você neste momento: você crê em Jesus? Se você nele crê, você tem a vida eterna. E a evidência de que há fé salvadora em seu coração, a evidência será a sua prática do bem, a sua perseverança em fazer o que é certo e a sua busca da glória, da honra e da incorruptibilidade. Se a sua vida girar em torno da glória, da honra e da incorruptibilidade que vem de Deus, e ela for vivida na prática do bem, de forma perseverante, isso revela que a fé é salvadora no seu coração, porque só quem é salvo vive assim. Mas se na sua vida existe a prática do mal, e aqui mal não é simplesmente sair ali e maltratar alguém,
é desobedecer aos mandamentos de Deus. Portanto, se você pratica o mal, vive em desobediência aos mandamentos de Deus. Se você é contencioso, vive contendendo com Deus e as pessoas, desobedecendo à verdade de Deus e obedecendo à iniquidade, então, este estilo de vida revela que não há fé salvadora no seu coração. Por isso, ao primeiro grupo, vida eterna, glória, honra e paz. Ao segundo grupo, ira e indignação, tribulação e angústia. A qual dos dois grupos você pertence? Você crê em Jesus como Senhor e Salvador? Você já se arrependeu dos seus pecados verdadeiramente e os confessou? Sabendo que será julgado por Jesus Cristo, encontre-o agora como seu Salvador. Só Jesus Cristo pode nos salvar da sua própria ira e indignação, porque Ele é o justo juiz e cada um de nós seremos julgados de acordo com as nossas obras. E as nossas obras revelam a nossa fé. É isso que Tiago nos ensina. Eu posso mostrar que creio através do que sou e através do que faço. Se você dá crédito às Escrituras, então se arrependa, confesse os seus pecados, busque, procure a Deus pela mediação única de Jesus Cristo. Caso contrário, o destino eterno, o seu destino eterno, será esse descrito pelas Escrituras. E seria muito triste passar a eternidade em estado de tribulação e angústia, por causa da ira e da indignação de Deus. Talvez você não creia nas Escrituras, é provável. Muita gente não acredita. Por isso o dia do juízo surpreenderá a muitos. Por quê? Porque não deram crédito à palavra de Deus. A minha oração é que a palavra de Deus encontre um lugar, guarida no seu coração, e você hoje busque a Deus por intermédio de Cristo. Você não tem outra alternativa a não ser o Filho de Deus. Portanto, ore e entregue o seu coração a Jesus Cristo Salvador.